Hoje, se você sair na rua peladão, o que vai acontecer? Cana, já era. Além de passar um ridículo na rua. Mas eu te falar que na Idade Média era normal você aparecer peladão e o pessoal não tinha pudor nenhum em mostrar os Países Baixos. Vamos ver hoje como a cultura em relação à nudez mudou da Idade Média aos dias de hoje. Lá na Idade Média ninguém ligava. Se você tava peladão no meio de todo mundo ali, dane-se. Porque no início da Idade Média, todos, do mais pobre ao mais rico, viviam em proximidade. Proximidade assim, viviam juntos, bem juntos. E não tinham a sensibilidade de hoje com relação à nudez. Era uma parada normal ali. Ah, tá bom, normal. Eu já falei em vários vídeos aqui no canal que a família toda, incluindo pai, mãe, avô, tio, primo, todo mundo vivia basicamente no mesmo cômodo e dividia a mesma cama. E isso até os lords, viu? Até os lords dividiam a cama e tinham no máximo 2 cômodos ali no seu mini castelo. Então, eles dormiam juntos, se aqueciam na lareira juntos, tomavam banho juntos, tudo isso peladão mesmo e dane-se. Tá peladão mesmo, isso aí tá balangando, as tetas balangando, o meninão balangando, ninguém estava nem aí. E a gente pode ver isso desde a antiguidade, Grécia, Roma, já nas termas romanas, por exemplo, o pessoal tomava banho peladão. Tinha alguma divisão ali entre homens e mulheres, às vezes, porque o pessoal era bem malandrinho, mas era uma galera peladona, na boa, e não tava nem aí se era homem ou mulher, quer dizer, tava, né, homem com homem, maravilhoso, todo mundo ali se divertindo peladão. Essas termas depois foram reconstruídas durante a Idade Média e eram usadas tanto por homens quanto por mulheres até o século XV. Aliás, as casas de banho eram famosas na era medieval. Já vamos chegar lá, mas tá um videozinho aqui pra você ver depois. Vamos pro começo da Idade Média, porque um exemplo que a nudez era de boa é que até o século VIII os cristãos eram batizados nus, para representar que emergiam do batismo sem pecado. O fim do batismo nu só aconteceu na era carolíngia, e isso marcou o início da sexualização do corpo pelos cristãos, que antes era associado ao paganismo. Só que é aquilo, igual lei que não pega, a nudez continuou sendo vista como algo comum, mesmo que de alguma forma, ali na Alta Idade Média, começasse a ser condenada pela Igreja. Foi a partir do século XII que vários teólogos europeus formularam teorias sobre a sexualidade. O filósofo Alberto Magno, por exemplo, acreditava numa visão mais filosófica de que apenas o sexo dentro do casamento era uma coisa extremamente natural e podia ser praticado à vontade. Mas o seu discípulo, São Tomás de Aquino, além de outros filósofos, adotaram a visão de Santo Agostinho, de que o desejo sexual era vergonhoso, pecaminoso, e não apenas por ser o pecado original, mas também como uma doença, porque acabava com a razão. Mesmo no casamento, o sexo prazeroso era mal visto, sendo usado apenas para procriar. Se excitar passou a ser considerado algo muito perigoso que devia ser evitado a todo custo. Até a masturbação era algo horrendo. Então você tinha que segurar a sua espadinha ali, assim, ó, tinha que segurar a espadinha assim. Você não podia nem brincar com seu meninão ali, senão você tava na roça. Aliás, falando em espadinha, que tal você ter aí na sua casa um espadão, hein? Da hora, né? Cara, nada mais legal que uma espada medieval. Quando você segura uma espada medieval de verdade, não a sua espadinha, você sente o peso dela e a responsabilidade de um cavaleiro. Agora, imagina ter uma espada medieval aí na sua casa, para pôr na parede ou para mostrar para todo mundo. Só que você não precisa ter que voltar no tempo. É só clicar no primeiro link aqui embaixo e ir correndo comprar a sua espada na tenda medieval. Eles têm todos os tipos de espada que você possa imaginar. De espada viking, espada templária, até espada de filmes famosos, como do William Wallace de Coração Valente e, é claro, todas as espadas de Senhor dos Anéis. Olha que incrível! Além disso, os caras embalam direitinho a sua espada, ela chega mega chique e vai rapidinho para sua casa. E ainda você ganha um descontão usando o cupom do Caverna que tá aparecendo aqui embaixo. Corre e já compra a sua. Bora voltar, porque tá um calor desgraçado. Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo aqui passando um calor de 30 e sei lá quantos milhões de graus, sem poder ligar o ventilador, porque senão caga todo o som. Então só esse esforcinho já merece seu like aqui embaixo, mete o dedo no like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha com os amigos para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Obrigado, beijo no coração. E esse aperto da igreja teve reflexo na moda medieval, sim, porque no começo da Idade Média as roupas eram bem largas, e, né, não precisava esconder muito, podia mostrar mais arejado, e não havia necessidade de ficar
escondendo tudo. Mas com tudo isso que a gente falou ali no século VIII ao século XII, as roupas começaram a esconder tudo. As mulheres usavam véus para cobrir até os cabelos, os pescoços eram cobertos também, cara, cobria tudo. Não era só no islamismo não, cara. Na Europa medieval, muito delas as mulheres tinham que cobrir o corpo inteiro. Tem esse vídeo legal aqui que eu já falei sobre a moda medieval. Depois, vê lá que é bem interessante. Ali pelo século XIV, começaram a surgir seitas que adoravam o nu, assim como as antigas tribos celtas, mas elas foram, obviamente, reprimidas pela igreja. Só que essa repreensão ficava mais no campo aberto, porque dentro das casas de banhos medievais, pegava fogo, literalmente, pega fogo, cabaré. Todo mundo pelado, todo mundo tomando um banho quente, homem e mulher misturado, já viu onde vai dar, né? Uma sacanagem, tem vídeo dessa sacanagem aqui. Caverna Medieval é canal pornô agora. Esses banhos públicos continuaram até pelo menos o século XVI, mas caíram de popularidade com a peste negra e as doenças. Mas Bruno, você tá errado, cara. Como assim a nudez era de boa? Manolo, você já viu arte medieval? Você já viu arte medieval pra me falar que a nudez não era de boa? Porque é uma porrada de quadro, pintura, tapeçaria, iluminura, tudo. Tem um monte de peitola aparecendo. Mano, tem mais peito que série da Netflix. E olha que os caras da Netflix são uns apelões desgraçados nesse tempo que não pode ter 5 minutos de primeiro episódio que já aparece uma teta. Na arte medieval é a mesma coisa. Você tá ali na arte medieval, teta, pinto, pau, tudo. Inclusive a capa deste vídeo é um caralhão que é uma iluminura medieval e você tá me falando que os caras não era de boa ser peladão. E a gente já vai chutar o balde aqui, porque em várias representações de Nossa Senhora, estou falando de representações de Nossa Senhora, feitas no século XIV, dentro da Idade Média, para simbolizar a nutrição e o cuidado amoroso, Nossa Senhora é mostrada com um dos seios descobertos e tava de boa, isso era normal. Além disso, o calor tá te matando e eu vou morrendo de terminar de gravar. E, inclusive tinha várias iluminuras mostrando peitos e outras partes, além de várias cenas de sexo. E tudo isso eu falo nesse meu vídeo aqui de como era o sexo da Idade Média. Tô falando da Cine Privé. Caverna Medieval, Cine Privé. Eu já vou deixar a playlist do sexo aqui que você já vai ver e foda-se. Tem um monte de vídeo pra vocês esbanjar, né, orgias medievais. Bora avançar no tempo, porque com a descoberta da cultura greco-romana no Renascimento, a nudez foi novamente popularizada nas artes. Figuras nuas inspiradas em modelos gregos e romanos começaram a aparecer na Itália já no meio do século XIII e até meados do século XV, pessoas nuas se tornaram símbolos da antiguidade. Além das figuras adultas, masculinas e femininas, os artistas renascentistas também começaram a representar um tipo de representação nu para Jesus Cristo. Mano, nem Jesus Cristo escapou disso, porque a representação do bebê Jesus nos braços da sua mãe sempre expunham ali os órgãos sexuais do menininho, tadinho dele, mas isso tinha como objetivo expressar o símbolo teológico de Cristo, que ele era um Deus que foi feito homem. Mas a partir do século XVIII, as representações artísticas dos peitos começaram a ser eróticas, né? Tipo, é uma conotação erótica, vamos parar de pôr aí que tá meio errado. Só que no século XVIII isso começou a acontecer. Ou isso era para representação médica, sabe? Médico, né? O seio para você estudar, para fazer operação, enfim. Foi também nessa mesma época que começou a caçar as bruxas, cara. Aí você fala, mas foi a Igreja Católica que perseguiu as bruxas. Não! Depois veio esse meu videozinho polêmico aqui, mas já saiba que as reformas protestantes foram que endureceu a igreja, não o contrário. E aí é que o negócio começou a pegar fogo, literalmente. Bruno, piadas de merda. Só que saindo da Idade Média, com esse aperto do cristianismo, os conquistadores europeus se depararam de novo com a cultura da nudez livre. Lá no Novo Mundo, ou quer dizer, aqui no Novo Mundo, lá na península de Yucatán, homens e mulheres maias se banhavam em rios e estavam cagando se eles estavam de roupa ou não, estavam nem aí pra pôr roupa. Então os conquistadores chegaram lá e perceberam esse costume dos nativos e ficaram putos. O que o europeu faz? Fica puto com os outros, porque eles achavam que esse era um símbolo de paganismo, do capeta, todo mundo estava amaldiçoado e todo mundo era imoral. E a desgraça que acontecia ali com o povo era por causa dessa imoralidade, então a missão dos caras era erradicar esse costume, era cristianizar todo mundo. Aliás, a missão dos europeus não foi só erradicar costume, foi também erradicar todo mundo, né? Mas enfim, é isso aí. No Oriente Médio, diferente da história da Europa cristã,
que a gente viu aqui, né, lá no Oriente Médio, diferente da história da Europa cristã que a gente viu aqui, a prática das mulheres usarem véu em público vem muito antes do Islã e já era praticada em lugares como a Pérsia, a Síria e ali na Anatólia. No começo do Islã, o véu se aplicava apenas às esposas de Maomé, mas após a sua morte, esse costume foi adotado por todas as mulheres de classe alta e aí se tornou uma espécie de simbolismo do islamismo, ficou famoso e todo mundo começou a usar véu. Na Idade Média, as normas do Islã foram se tornando cada vez mais patriarcais e preocupadas com a castidade das mulheres antes do casamento e a sua fidelidade depois. Ou seja, não pode mostrar porra nenhuma, porque se trair, a culpa sempre é da mulher. Assim, as mulheres passaram a usar não só o véu, mas eram praticamente excluídas da sociedade. Para você ter noção, elas não podiam ter contato com homens que não tivessem um parentesco próximo. Então, assim, se fosse um priminho mais ou menos ali, já estava ferrado. Assim como os cristãos, os muçulmanos também tinham uma certa preocupação com os banheiros públicos. À medida que eles iam conquistando os países cristãos, que antes faziam parte ali do Império Bizantino, ou romano, da Europa, enfim, que tinham o costume de tomar banho público, porque enquanto os cristãos estavam preocupados com o banho misto, que servia tanto para homens quanto para mulheres, os muçulmanos também proibiam que as mulheres muçulmanas ficassem nuas na presença de outras mulheres não muçulmanas, ou seja, a mulher não podia ir no banho público, e vários homens lá, peladão, só que não era muito peladão não, porque quando os muçulmanos iam nesses banhos romanos que foram adaptados, eles separavam homens e mulheres, geralmente só homem, e até os banhistas homens tinham que pelo menos colocar um tecido ali ao redor da cintura para não ficar totalmente nus. Já na África, segundo o grande explorador marroquino Ibn Battuta, sim, o nosso eterno Batutinha, o Ibn Battuta é o nosso Batutinha, ô Batutinha. Lá, as servas e escravas do Império do Mali, que a gente já falou nesse vídeo aqui, ficavam completamente nuas e não estavam nem aí. Geralmente, as culturas tribais da África mostravam a teta lá e não tava ninguém nem aí. E normal, de boa, para quem vai cobrir, tamo suave. Além disso, por algum motivo bizarro, as filhas dos sultões também mostravam os seus peitos em público, então nem as pessoas de alta sociedade estavam ligando se o peitão estava para fora ou não. Só que com o surgimento da classe média no mundo todo, a vestimenta foi se tornando cada vez mais um indicador de riqueza. E se você andasse nu ou com roupas ruins, maltrapilho, você seria considerado um pobre e excluído da sociedade. Então começou a ter aquela necessidade de você se vestir. De pouco em pouco, esse pensamento de se vestir, que você tinha que pertencer à sociedade, a roupa pertencia a um grupo, a uma sociedade, foi fazendo com que a coisa fosse aumentando, cada vez mais ficar pelado, mostrar o peitão, mostrar as partes, era uma coisa sexual, e até que evoluiu para hoje, se você sair peladão na rua, isso é um desacato com a sociedade, e você vai preso. E sabe quem também ia preso na Idade Média? Os reis. Você sabia disso? Já clica nesse vídeo aqui e vai direto saber como os reis medievais tinham que andar na linha para literalmente não perderem a cabeça.